Vamos começar. Ótimo. Boa noite a todos, caríssimos irmãos no Ideal Espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo das nossas vidas. Como sempre fazemos todas as sextas-feiras, nós estamos aqui reunidos para a nossa live, promovida pela União Beneficente Allan Kardec, que é uma sociedade espírita localizada em Dourados, Mato Grosso do Sul, na rua Ivinhema, número 5565, no Jardim Monte Líbano. E eu venho convidar a todos que, neste momento, nós façamos a prece inicial antes de começarmos os nossos trabalhos. Vamos dizer mais ou menos assim: Senhor, aqui estamos, ó Pai, para desempenhar a nossa tarefa de todas as sextas-feiras. Abençoe o nosso propósito. Possibilite que os mentores queridos e os nossos anjos guardiães se façam nossos amigos e companheiros para que tenhamos a necessária inspiração para estudar a obra principal do professor Allan Kardec. Ó Pai, visite os lares de cada um, ou de cada uma das pessoas que estão conectadas conosco na noite de hoje, levando um passe espiritual e também para aquelas pessoas que puserem um copo d'água próximo do computador, que haja uma magnetização desse copo d'água para que sirva como cura dos problemas do corpo e do espírito. Ó Pai amado, não sabemos se estamos agindo certo com a nossa live, mas é grande o nosso desejo de agradar, é grande a nossa vontade de servir ao próximo e de servir a causa espírita. Senhor, proteja os trabalhadores espíritas em qualquer canto que existirem. Senhor, proteja todos que estejam ligados nessa live, ouvindo a nossa mensagem na noite de hoje. As pessoas que estão assistindo a nossa transmissão. E as pessoas que irão assistir depois que o nosso estudo for disponibilizado na nossa página no YouTube para todo mundo. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal,
Dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distantes da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Meus irmãos, desde a semana retrasada, nós começamos aqui às sextas-feiras um estudo do Livro dos Espíritos. E na semana passada, eu resolvi fazer uma exposição bem simples a respeito ali das questões 1 a 5 dessa obra magistral da doutrina espírita. E aí, então, eu tratei da prova principal, filosófica, da existência de Deus. E hoje nós vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos. Só que hoje quem comandará o nosso leme é o meu tio Odilon. Então eu vou passar imediatamente a palavra para ele, para que ele possa seguir na nossa conduzindo a nossa aprendizagem. Com a palavra, então, o senhor Odilon Dutra da Silva, lá de Palmas, Tocantins. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite, João Dalmolin, nosso presidente aqui presente na nossa live. Seja bem-vindo. Verinha, Sheila, Orlando, André, né, todos os que estão presentes, o seu Aquino lá de Maracaju, todos sejam bem-vindos a esse estudo. Muito bem. Na semana passada, retrasada, né, nós definimos que e fizemos uma breve. Na semana passada, como o André disse, ele fez uma exposição, né, sobre as primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, e hoje nós vamos fazer o estudo, propriamente dito. A nossa pretensão é fazer um estudo assim, bastante participativo. Como ele é um livro de perguntas e respostas, várias casas espíritas, que eu já até presenciei, até participei de alguns estudos, faz o estudo da seguinte maneira: faz a pergunta, né, e aí abre para as pessoas comentarem, arriscar uma resposta. Se estudou, né, o livro antes, né, dá uma resposta mais ou menos dentro daquilo que está escrito, ou então faz um comentário pessoal sobre como imagina aquelas perguntas, porque essas perguntas do Livro dos Espíritos, que Kardec elaborou e fez aos espíritos, pensando de uma forma geral, assim, como é que é o entendimento de várias questões, né, que envolvem a sociedade humana. E começou pelo começo, Deus. Então, aqui é o capítulo 1, fala as causas primeiras, que ele fala sobre Deus. Então, nós então vamos fazer esse estudo a partir de agora, então, fazendo sobre o livro na pergunta número 1. Então, o Livro dos Espíritos é um livro assim, que é a base dos demais livros, como nós comentamos naquela primeira reunião, né? Está até escrito logo no início do Livro dos Espíritos, que contém os princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados pelos espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, reunidos e organizados por Allan Kardec.
Muito bem. Então, nesse capítulo, o primeiro tem Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e o panteísmo. E aí nós começamos assim com Deus, né? Que vem a primeira pergunta: o que é Deus? Como descrever o indefinível? Tem alguns comentários, né, de Allan Kardec. Como explicitar o sentimento de gratidão pela vida, pelo ar, pelo sol, pela beleza da natureza que resplandece em nosso redor? Como descrever o sentimento de pequenez que sentimos ao olhar para o céu estrelado, que aponta a existência de milhares de estrelas, outras tantas como nosso Sol, e possivelmente milhares de mundos? Sentimos sua presença onipresente a nos extasiarmos com as belezas do mundo. Sentimos Deus, o Criador, em tudo que está ao nosso redor, na vida e na morte. A eterna renovação, ele se faz presente. Sentimos Deus dentro de nós, quando acordamos pela manhã e louvamos a vida em oração. Também sentimos esse mesmo Deus quando, em profunda meditação, conectamos-nos com quem somos e com a sua criação, o Espírito, intangível, etéreo e sempre presente. Experiência mística e profunda que emerge de um imenso sentimento de gratidão e de louvor à vida. Então, o que é este Deus? Que podemos sentir em nós e que percebemos em tudo que se faz tangível e intangível à nossa volta. Essa também é a primeira pergunta que os mestres espirituais que guiaram o mestre lionês, Allan Kardec, na elaboração da doutrina dos espíritos. Então, vamos começar. O que é Deus? Quem poderia fazer um breve comentário sobre a pergunta e a resposta, que todos nós já lemos, né? Até comentamos. Poderíamos começar pela Verinha. Pode fazer um comentário, Verinha, para nós? Não? Gostei. Não. Seu Joaquim, então. Vai lá, seu Joaquim. Não, pede para a Sheila também, por favor. Olha só. Vai lá, seu Joaquim. Quer comentar para nós o que é Deus? Amém? Não. Então, vou deixar livre. Quem pode comentar? Vamos lá. Vamos começar. Então, a resposta do Livro dos Espíritos é que Deus é a inteligência suprema, né? Quer dizer, primeiro, não existe inteligência maior do que a de Deus, e a causa primeira de todas as coisas, de todas. Então, pensa, nós não nascemos por acaso, não existe o acaso, tudo é criação de Deus, né? Para mim até é fácil falar nesse assunto, porque eu faço uma preleção de Deus, onde eu cito o próprio corpo humano, né? O espírito é imortal, mas o corpo não é. Mas o corpo é perfeito. Eu imagino assim que Deus seja... Imagino não. Deus é um dos maiores arquitetos do universo. Do mundo. Não existe arquiteto mais perfeito, mais extraordinário do que Deus. Porque, veja bem, 2 ouvidos, né? Ainda, por luxo, ele colocou mais um, porque se a gente ficar surdo de um, tem outro, né? É o conjunto perfeito, pernas, mãos, braço, dedo, a junta dos pés, os dedos, a gente começa lá debaixo do pé. Você tem 10 dedos no pé, né? Tudo assim separadinho um do outro. E com juntas, né? Juntas. Porque se não tivesse junta também, fosse os dedos tudo colados, você andava meio igual um robô, né? Mas os dedos dos pés servem como tentáculos para você afirmar aqui, afirmar ali. Então, eu vou parar por aqui, porque eu sei que tem muita gente que quer falar. A resposta do Livro dos Espíritos, ela é bem sucinta, assim, bem direta, né? Deus é inteligência suprema.
causa primária de todas as coisas. Quando eu li essa resposta aqui, eu lembro lá atrás, né, quando a gente participava da evangelização infantil, que na época chamava catecismo, imitação da Igreja Católica, tinha até um caderninho de catecismo com essas perguntas. E a gente, criança, né, decorava essa resposta. Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Mais ou menos entendendo depois com o tempo do que se trata, como é que é isso aí. E o Orlando colocou bem, né? É o princípio de tudo, né? Deus é a causa primária, né? Primária é primeira de todas as coisas. É o ponto de partida de tudo. É o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação e é o ponto que importa considerar antes de tudo. Isso que eu li aqui foi da Gênesis. A Gênesis fala também sobre Deus de uma forma mais... discorre um pouco mais... fala um pouco mais, né? Aqui é mais sucinto e lá Kardec ele faz uma explicação mais prolongada. E a segunda pergunta que vem assim: o que se deve entender por infinito? O que se deve entender por infinito? São perguntinhas assim, parece assim bem, né? Infinito. O que é infinito, né? Como é que a gente entende infinito? Aí vem, essa aqui eu até não vou colocar no momento, porque até o André fez uns comentários na reunião passada, então nós estamos até bem afiados. Acho que é por isso até que vocês estão tímidos de participar, né? Todos estão sabendo, né? Então, por isso. Então, e olha a resposta também dada pelo Espírito, né? Bem assim também, bem direto. Ó. O que é infinito? Ele vai na palavra. O que não tem começo e nem fim. Infinito, né? Não tem fim. O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Tudo que é desconhecido é infinito. Essa é a definição que o Espírito deu aqui para nós. Mas Kardec, quando ela fez a pergunta, ele já tinha a intenção da terceira, que era justamente colocar o infinito na questão de Deus. Então, ele colocou a pergunta terceira assim: poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Né? Infinito é aquele... Deus existiu de todo sempre, né? Como nós vimos aqui, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E infinito parece que tem alguma coisa a ver, não tem uma similaridade com essas definições? E Kardec, então, pergunta, então Deus é infinito, é isso? Poderia-se dizer que Deus é infinito. Alguém quer comentar? Ou já vamos direto na resposta do Livro dos Espíritos? Vamos direto. Direto? Direto. Nós temos se não salvo engano, nós temos uma jovem adolescente aqui que é muito estudiosa que poderia comentar, a Luísa Greff. Eu estou vendo aqui o nominho dela aqui. Que tal, Luísa? Arrisca aí para nós. Ela está no mudo. Bom, então vamos lá na resposta. A Luísa só deu uma risadinha ali, ó. Escreveu kkkk, para quem não viu. Mas essa primeira reunião, eu acredito que nós vamos ter essa... Mas daqui a pouco a gente vai se soltando. Espero que se solte, né? Que a gente comece a participar um pouco mais do estudo. Mas então tá. Poderia-se dizer, então, que Deus é infinito? O que o Espírito, a verdade, responde para Kardec? Quando a gente fala Espírito, a verdade, não é Espírito só, né? Nós já vimos isso também, né? É uma lei, foi uma equipe, né, de espíritos que participou da codificação, participou das respostas e da elaboração da codificação da doutrina espírita. Ele diz assim, ó, definição incompleta. Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Já pensou? Aí vem um comentário de Kardec para a gente entender um pouquinho o que foi dito aqui, ó, dessa definição incompleta. O que é uma definição incompleta?
né? Nós não conseguimos definir Deus. Por mais que nós nos esforcemos para nós, a gente... E olha que nós já entendemos um pouquinho em relação aos nossos antepassados, aquele que eu comparava Deus com os fenômenos da natureza, por exemplo, né? Nós já avançamos. Aqueles que faziam sacrifício até humano em nome de Deus, querendo agradar a Deus. Ainda negociamos com Deus, não é não? Alguns de nós ainda querem negociar com Deus. Faz isso por mim que eu te dou isso. Como se Deus tivesse sujeito a essas questões humanas. Mas lá atrás nós fazíamos bem mais que isso. Verdade. Nosso entendimento sobre Deus era tão pequenininho. E hoje, imagine que é pequenininho ainda, bem pequenininho. Né? Nós temos, como diz aqui, pobreza de linguagem. A gente tem uma dificuldade enorme de entender o que é Deus. O que é Deus? Definição incompleta. Então, é uma coisa que está muito acima da nossa inteligência. Afinal, é a inteligência suprema. Então, a gente geralmente, nós trazemos Deus à nossa imagem e semelhança. Né? Nós vamos ver isso ao longo do estudo. Como nós não temos como comparar, a gente compara conosco. É exatamente por isso. Levando a Deus algumas emoções nossas. Né? Por isso que, às vezes, a gente vê um Deus na Bíblia, um Deus vaidoso, né? Precisa de louvor o tempo todo, precisa de sacrifício, precisa de homenagem, né? Porque era o entendimento que a gente tinha naquela época. Né? Era a dificuldade. Hoje nós avançamos um pouquinho mais, já estamos um pouquinho melhor, mas ainda entendemos muito pouco sobre Deus. E voltando ao comentário de Kardec, ele diz assim, ó, Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela causa, pela coisa, pela própria coisa. É definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não é. É uma confusão aqui, né? A gente se mistura aqui um pouco. Definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não é. A gente não entende nem mesmo o que é infinito. Né? E aí fala, não, então eu sei, Deus é infinito. Mas você sabe o que é infinito? Não. Então, ficou do mesmo tamanho, né? Não entendeu uma coisa nem outra. Então, ainda nós estamos muito lento ainda, não diria lento, né? Mas estamos bem no comecinho do entendimento de muitas coisas, muitas verdades que ainda a gente... Mas é assim mesmo, né? Nós conhecemos aquilo que é possível e necessário para o nosso avanço evolutivo. Se nós conhecêssemos um pouco mais, né, como nós vamos ver em outros estudos mais à frente, né, a gente faz muita besteira, muitas bobagens quando a gente domina alguma tecnologia, por exemplo, já observou isso, né? A gente, às vezes, comete equívocos graves. Bom, quem que quer fazer um comentário sobre essa questão do Deus infinito? Eu só quero fazer uma colocaçãozinha, né? Por exemplo, por isso é que Kardec ele foi sábio até nas perguntas, né? Porque ele não perguntou assim quem é Deus, ele perguntou o que é Deus. Né? E até na palestra do André, ele fez uma colocação muito boa, né? Que quando a gente pergunta quem é Deus, a gente quer saber fisicamente como é que é Deus. Não é? E isso aí está longe do nosso entendimento, né? Então, Odilon, falar de Deus, eu diria assim, parece muito fácil, né? Mas quando se quer concretizar um pouco mais esse entendimento, aprofundar mais, a gente vê que é tão difícil que chega a ser perigoso você querer falar de Deus, porque, como está dito aí, né? Parece que quanto mais você quer falar de Deus, mais você diminui Deus, mais você reduz ele. Né? Ele, não sei se a gente pode dizer ele, né? Porque quando a gente fala ele,
João, usa o João, pronome. a gente, só te interrompendo um Pode pouquinho, falar. a gente tendo essa ideia que você está colocando aí, né? A gente entende pouco sobre Deus. E daí cada um de nós, às vezes, né, corremos o risco, que acontece isso muito, não só entre pessoas, mas entre doutrinas também, criamos um Deus particular. Isso também não é um risco, não é uma causa também de um bocado de Deus que comete uma série de barbaridades em nome de Deus. Isso está na vontade de definir Deus. E daí também está nas nossas características pessoais, né? Nossas características pessoais de egoísmo individual e de egoísmo coletivo. Por exemplo, a definição de Deus dos judeus era de um egoísmo coletivo, onde que Deus era um ser que tinha preferências, né? Dava privilégios, protegia alguns em prejuízo de outros, até ajudava aqueles a vencerem os outros, destruírem os outros, matarem os outros, né? Mas essa ideia que eu estava dizendo aí de diminuir Deus, é porque, veja só, quando eu falei um pronome, eu disse ele, eu já estou entrando em contradição com a pergunta de Kardec. Kardec não quis perguntar sobre ele, sobre personalidade, uma pergunta tendenciosa que levaria a associar Deus com um ser humano, a assemelhar Deus com um ser humano, e também não podia fazer uma pergunta que levasse a associar Deus com coisa. Então, ele também não perguntou o que é Deus, porque eu pergunto o que é isso. Isso é coisa. O que é isso? E ele não perguntou o que é Deus, e nem quem é Deus. Ele disse que que se define pelo substantivo Deus. Que se define por isso. E aí a resposta, para ela ser muito abrangente, ela tem que ser muito pequena. Quanto mais eu amplio essa resposta, e daí tenho essa ampliação como sendo uma definição mais completa, mais eu diminuo Deus. Por isso, Deus é inteligência suprema. Inteligência é aquilo de mais elevado que existe. O ser humano, ele é superior a todos os outros seres que nós conhecemos da criação, porque ele é o ser inteligente. Então, ele é a inteligência, Deus é a inteligência suprema, e Deus, aí vem uma questão muito difícil para nós. Causa primária de todas as coisas. Porque causa primária de todas as coisas quer dizer o quê? Antes de Deus não tem nada. E para nós, é muito difícil entender. É muito difícil entender essa causa primária, porque nós não conseguimos pensar em alguma coisa que não tenha sido criada por outra. Quando nós vamos buscando quem criou e quem criou o outro, é como buscar uma genealogia de onde que veio, né? Chegou em Adão, mas e quem que criou Adão? Alguém criou Adão. Adão tem que descender de alguém, né? E aí vem, então, aquela alegoria, dizer que Adão foi criado do barro, né? Mas, enfim, é muito difícil. E quando se fala ali na infinitude de Deus, nós falamos na infinitude de Deus em que sentido? Em sentido de dimensão, em sentido de qualidades, em sentido de poder, em sentido do quê? E aí disse claro, né, que a infinitude de Deus é a infinitude das qualidades dele. Então, nós conseguimos dizer, Deus, infinitamente bom, infinitamente misericordioso, amoroso. Aí tem as totalidades também, né? Deus é totalmente poderoso, é onipotente. Ele é totalmente presente espacialmente, não tem aonde Deus não esteja.
São todas essas coisas que vão vão detalhando mais a ideia do que é Deus, né? Mas o que eu acho assim que é muito interessante e que a gente precisa falar muitas vezes no diálogo mediúnico, no diálogo com os espíritos, né? No atendimento, no esclarecimento, são as qualidades de Deus, como a bondade, a misericórdia, o amor. E aí, quando a gente fala dessas qualidades, a gente vê um Deus muito bom de se apresentar. Só que ele não pode ser apresentado só com isso, infinitamente isso. Ele também é infinitamente justo. E acho que essa qualidade de Deus é uma qualidade que merece muito mais aprofundamento do que a gente tem falado. Não que eu saiba aprofundar, mas eu penso assim, fica a dever. O que quer dizer Deus é infinitamente justo? Porque quando se fala todas as outras qualidades, Deus é bom, misericordioso, amoroso, Deus é tudo isso, é muito fácil, então é maravilha, né? Mas e justo? O que é esse justo? Aí a ideia de justiça para nós já vem aí, eu acho que o André teria mais argumentos para falar para nós como é essa ideia de justiça e o que seria um Deus justo, né? E em que sentido que Deus é justo conosco. Deixa aí alguém falar. Então, a justiça, ela tem muitas definições, sabe? Por exemplo, é justo dar a cada um o que é seu. Quando eu dou essa definição de justiça, eu estou enfocando a propriedade, né? Equânime. Equânime. Cada um... a noção de equanimidade, né? Agora, Deus é justo nesse sentido, em grau de perfeição. Ele vai dar a cada um o que é de cada um. Enxergando aquelas coisas que nós habilmente buscamos esconder uns dos outros. Deus é infinitamente justo e bom. Não sei se eu fui feliz aí na minha construção. Essa construção dos atributos, né, de Deus, nós vamos cada vez mais buscando ela, né? Ao longo, acho que do estudo aqui, ele vai aparecer mais vezes, né? Até porque essa questão justo e bom, né? Na visão, às vezes, nossa, da nossa pobreza humana, né? Parece que não combina muito, né? A gente confunde um pouco bondade, né? Bonzinho, né? E a gente tem uma dificuldade, né? O que é justo, né? O que é bom, né? É uma questão assim que leva a muitas reflexões, né? É muito ainda outra. Você vê como é que é difícil, né? A gente entender as coisas por conta das nossas barreiras mesmo, né? Evolutiva mesmo, né? Nós temos os nossos valores que nós construímos ao longo das nossas experiências, que cada um tem o seu, cada um teve as suas vivências, e essas vivências deixam marcas, e essas marcas, às vezes, dificulta isso aí, né? A gente acaba modificando um pouco as definições, né? Não aceitando muitas definições que estão por aí. É uma coisa que ainda nós vamos estudar. Mas acho que sobre isso, sim. Acho que esse assunto é um daqueles que a espiritualidade diz assim, olha, é difícil de explicar para vocês. A forma como a gente vê, a forma como a gente entende. Não tem como mostrar isso para vocês.
A forma de compreensão de vocês, de visualização disso, ainda é muito pobre, né? Mas eu vejo assim, uma parte dessa justiça de Deus seria naquele sentido de que nós falamos muito que Deus é justo e bom, porque quando nós usamos essa associação sempre, foi usada na doutrina, porque quando nós falamos que Deus é justo, é porque ele deixa acontecer com nós coisas muito sofridas. Deixa que isso aconteça, permite que isso aconteça. E por que ele permite que isso aconteça, que isso se passe com a gente? A gente não entende, porque a gente tem a visão restrita, diminuída pelo ponto de vista da nossa materialidade, da nossa encarnação. Então, quando nós olhamos de um ponto de vista maior, que é o ponto de vista que a doutrina espírita nos proporciona, nós vamos ver que por que Deus é justo? É justo porque aquele recurso é um recurso necessário. Se for entendido como uma dor muito grande, desnecessária, se estaria compreendendo que Deus é injusto, que Deus é um tanto cruel, que ele permite que suas criaturas passem por dores atrozes, desnecessárias. Mas não, ele é justo e bom. Então, quando aquilo está acontecendo, tem uma medida de justiça, de necessidade e da bondade infinita, imensurável de Deus. Né? É um ponto, é uma parte sobre essa justiça. Mas é claro que isso vai muito mais a fundo, que eu não tenho condições de chegar lá. Ok. Passemos então para a próxima. Esse foi o Deus Infinito. O outro título é Provas da Existência de Deus. E a pergunta número 6 é onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Eu lembro também lá do catecismo, lá atrás. Onde se pode encontrar? Aí falava bem assim: tudo que o homem não fez é obra de Deus. É prova. Mas é bem simplista, né? Bem para criança. Então, a gente até tem umas historinhas que ilustravam isso. Mas agora nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Então, provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Alguém quer fazer um comentário antes da gente ir para a resposta do Livro dos Espíritos? Eu diria que tem hoje muita coisa que o homem está fazendo que já é prova da existência de Deus também. Né? Nós mesmos, né? Os nossos sentidos, estou lembrando. As coisas que o homem está fazendo, desenvolvendo hoje em dia, que a gente nunca esperava que ia se chegar a esse ponto de avanço tecnológico, de desenvolvimento da inteligência e mesmo do grau de bondade, de generosidade, de amorosidade de certos seres encarnados. A gente fala isso é só a força de Deus. É possível, né? Comparando com a gente, com a nossa pequenez, com a nossa incapacidade, isso é a prova da existência de Deus, é que Deus está por trás disso. Não é possível, né? Então, mas hoje, comparando com o tempo de Kardec, está muito mais fácil essa resposta aí, de demonstrar essa resposta, porque naquele tempo ali, embora já tivesse desenvolvido a astronomia, já se sabia que o Sol é um sistema, né? O Sol é o centro e o comando de um sistema planetário, e que existiam outros, mas não tinha essa astronomia desenvolvida de hoje, que diz que só na Via Láctea tem 300 bilhões de sóis, só na Via Láctea, e que tem infinidade de outras galáxias nebulosas, né? Então, se nós já estamos conseguindo ver isso com os equipamentos da ciência, o que mais que a gente precisa de prova?
da existência de Deus. Então, vamos lá. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Aí tem um comentário de Kardec que diz assim: para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Essa questão do nada e a construção de alguma coisa tem na Gênesis bastante comentários, né, sobre o que sobre essa questão. Umas reflexões bem interessantes. Então, a questão do não é efeito sem causa, né? Como é que nós podemos imaginar que alguns até lançam, né, essa questão. Fala, não, é obra do acaso. De repente, lá no começo, alguma coisa começou de forma assim, casual, e daí aquilo foi se reproduzindo, pronto, chegou ao que nós somos hoje. E aí é colocado aqui a causa é inteligente, né? Demonstra uma inteligência por trás de tudo que existe no universo. Como poderia ser acaso, né? Uma coisa assim que demonstra tanta harmonia. E Kardec faz as comparações aqui, lembrando, né, que as pessoas, quando nós vemos, ele até faz a comparação de um pintor, né? Você olha uma pintura e já imagina quem foi o pintor, né? Um relógio funcionando de forma assim correta, fala, é alguém muito inteligente que fez aquele. Não é, o relógio dá horas, então o relógio é inteligente? Não, quem é inteligente é quem elaborou o relógio. Então, de raciocínio em raciocínio, a gente vai entendendo que por trás de tudo isso existe algo muito inteligente, e que a gente não sabe como definir. Nós usamos a palavra Deus. Simples assim, né? Para definir esse, como diz o João Dalmolin, né? Qualquer palavra que a gente usa, a gente diminui ele, né? Esse ser, por exemplo. A gente já está querendo... não tem como a gente, né? Não tem palavras para nós definirmos Deus. É muito difícil para definirmos. Ele é muito grandioso para nós entendermos ainda. A pergunta número 5 e comenta para nós. Eu ia perguntar se não seria interessante que a gente estivesse com o livro. Eu acho bom, acho que vai ser interessante, sim. A gente não fica tão solto no ar assim, né? A próxima vamos trazer, cada um procurar trazer o livro dos Espíritos, né? Ok. Eu estou com o livro dos Espíritos aqui, só que eu tenho que entregar para a Sheila, porque é dela. Pessoal, só para constar, né? Nós já estamos com quase 50 minutos, tá, de live. No Orlando, nós conversamos com o André, né? Muito, né? Nossa, tudo. Você colocar uma pergunta para cada um trazer, né? Na próxima, trazer pelo menos um comentáriozinho, alguma coisa, né? O que você acha? Nós paramos aqui. A pergunta número 5, agora, né? Na pergunta... Eu já sugiro diferente. Eu sugiro que, assim, que coloquem assim, a semana que vem nós vamos estudar da pergunta 6 a 10. E aí cada um faz a sua leitura, se quiser escrever algum comentário, alguma dúvida, né, para tirar na hora da live, aí ajuda também, né? Estratégia, né?
A Sheila falou que a gente pode ler e trazer comentários. Muito bem. A gente pode também ler e trazer dúvidas, né? Trazer dúvidas. Pergunta 5. Qual é a tua dúvida? Peguei uma Verinha para Cristo. Verinha, qual é a tua dúvida? Não apareceu dúvida, então explica para nós. Então explica para nós. Então, é brincadeira, mas é importante a gente trazer dúvidas. Eu não entendi esse negócio aí quando falou essa palavra aí, quando falou não sei o quê. Para mim, isso aí foi a parte mais complicada desse conceito, dessa pergunta. É interessante, né? Uma forma de contribuir. Não entendi isso aí, não sei o que ele quis dizer aí com essa palavra, exato, com essa afirmação, né? Claro que ninguém vai ter que explicar, lógico, assim, é uma brincadeira só. Mas a gente tem que dinamizar, né, Odilon? É a proposta do Odilon aí. A gente interagir, dinamizar, para não ficar sempre as mesmas pessoas de uma vez o Livro dos Espíritos. Então a gente pode fechar assim, e se houver, a gente perceber alguma dificuldade, a gente muda, né? Não tem problema não. Vamos fazer o seguinte, então, pegando as ideias de todos aí, a gente coloca, então, uma questão para cada um, né? Para levar como dever de casa, traz a questão na próxima reunião, saber a questão e a resposta. Se sentir à vontade, pode comentar. Se quiser pesquisar, por exemplo, em outras obras, como a Gênesis, né? E quiser comentar. Estabeleçamos também um limite de tempo para cada um falar, né? Porque tem alguns de nós que, às vezes, falam um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, para não avançar muito no horário, senão a gente foge do princípio do estudo e, às vezes, se torna uma palestra, né? Sobre aquela questão também, né? E aí eu poderia fazer, se nós estamos aqui em 3, 6, 7, 8, né, comigo, né? Nós estamos em 8 aqui. Depois nós tiver mais participante, nós estendemos mais. Então, senhor Joaquim, o senhor pode ficar com a pergunta número 5 do Livro dos Espíritos. Esse outro faz a leitura e a resposta. Essa outra leitura vai até o número 9, né? Não, eu só estou fazendo, peraí, só um pouquinho. Eu estou dizendo assim, sou o Joaquim só a 5. Aí o André a 6, né? O Orlando a 7. A 7. Vou marcar aqui. 8. Estão anotando, não? A minha 8, né? Não, deixa eu fazer de novo. Começar de novo. Seu Joaquim é número 5. O André é número 6. O Orlando a número 7. Número 7. A Verinha número 8. O João da Molinha número 9, que encerra o título. E aí a Sheila, a número 10, que começa os atributos da divindade. E a Luísa, número 11. Pode ser assim? Primeiro que você pergunta. A mãe. Sim, 12. 12, Aziz. Pergunta número 12, Aziz. Temos que aproveitar. Então tá. Pessoal, então acho que a gente pode encerrar por hoje. Eu agradeço a todos pela paciência, perdão pelas interrupções. Acho que nas próximas, talvez, eu vou também fazer assim, lá de vez em quando, dar umas cortadinhas, né? Se a pessoa for um pouquinho mais longe, né? Às vezes, para não a gente facilitar a participação de todos, mas o objetivo é que todos participem, né? Que todos estudem, que todos nós entendamos o que nós estamos buscando, né? Essa busca. E devolvo a palavra para o nosso coordenador da noite, o André Luiz. Bom, foi produtivo, gente? Foi. A mãe disse que foi aqui, né? Eu acho que prova assim que poucos sabem e muitos não sabem nada ainda do livro dos. Bem certo. Poucos sabem um pouquinho e muitos sabem um pouco menos que isso ainda. Não sabe nada, eu digo. A gente lê, mas assim, para chegar mais a fundo, ninguém particularmente sabe nada aqui, né? Muitos sabem muito pouco. Pouco, quase nada. Quase nada. E poucos sabem muito.
E esses poucos que sabem muito não querem falar muito. Tem isso também. Dilon. Dilon eu sei que ele sabe. Tem o livro na cabeça, né, Dilon? Já estudou umas 5 vezes esse livro, né? É. Nós já lemos muito, mas eu pensando em mim assim, eu não sei nada, parece quase. Puxando aí pelo livro aí, no começo. Sei lá. Bom, então, ó, gente, vamos fazer a prece de encerramento? Vamos, Vamos? vamos. É o momento de alguém que queira colocar aí um copo de água próximo ao computador. Não vá derrubar essa água no computador, tá? Senão você vai ter prejuízo. Que nós vamos fazer aqui uma irradiação para que essa água seja magnetizada. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos pelo apoio espiritual que não nos faltou na reunião de hoje. Obrigado, ó Mestre. Obrigado aos nossos anjos guardiães, aos nossos protetores espirituais. Que a nossa oração chegue até o venerável Mestre Allan Kardec. Que é graças a ele que nós temos esse material tão rico para estudarmos nos dias de hoje. Pelo seu esforço em codificar a doutrina espírita. Obrigado, Senhor, por termos trabalho, termos condições de trabalhar, apesar das nossas doenças, debilidades, fraquezas. E nesse instante, então, eu vou pedir aos mentores queridos lá da União Beneficente Allan Kardec, lembrando do nosso querido irmão José. Eu estou aqui com a minha mãe do meu lado, que dá passagem a esse mentor. Ao meu mentor espiritual, nosso irmão Getúlio. E aos demais mentores espirituais lá da União Beneficente Allan Kardec, ao patrono daquela casa, que é nosso querido Chico Xavier, que possam aqui, neste momento, visitar o lar de cada um dos presentes que acompanham essa live, realizando uma limpeza espiritual. Uma limpeza espiritual, se for necessário, se for preciso fazer isso. Ó Senhor, nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Mestre, vem. Retifica-nos o passo. Se estivermos perigando desviar do caminho traçado,